Pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente. Nós estamos lendo esse livro, um livro muito bacana, que é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã, beleza? Se por acaso você queira receber os vídeos, manda um oi para o 61 991 19 24 21. Hoje nós vamos falar nós vamos dar continuidade, na verdade, sobre os teólogos fundamentais aí para a igreja cristã, Nós falamos de Justin Martyr, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano, Atanásia, e agora nós vamos fechar aqui com Agostinho de Hipona, beleza? Então já nós damos continuidade aqui em Agostinho de Hipona e vamos aqui trazer uma passagem bíblica, que é algo muito importante a gente sempre trazer uma passagem para poder estar nos fortalecendo, que traz a história do Messias, Nós conhecemos como Jesus. Alguns defendem Yahushua, outros defendem Yeshua, Então, vamos lá. Mateus, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ler somente um versículo para ficar na reflexão de vocês. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome dele de Jesus. Vou colocar aqui como se estivesse na tradução em português. Jesus, Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Interessante isso aqui, que fala bem assim. Ele vai salvar o seu povo. Aqui não está dizendo o que é todas as populações. Aqui está dizendo seu povo. Então existe um povo, existe as pessoas que vão crer, existe as pessoas que o Eterno vai atrair, até a pessoa a crer no Messias. Então fica somente esse versículo, vai salvar o seu povo. Então existe o povo, as pessoas que vão crer no Messias. E o meu desejo é que todos que estão ouvindo esse áudio creia verdadeiramente e seja salvo por ele, seja liberto. Isso aí é algo super importante para nós. Então vamos lá dando continuidade aqui nos estudos. Hoje nós vamos falar sobre Agostinho de Hipona, 354 a 430. Ao falar de Aurelius Augustinus, conhecido normalmente como Agostinho de Hipona, ou simplesmente por Agostinho, deparamos talvez com a mente mais brilhante e influente da igreja cristã por toda a sua longa história. Olha como é que esse cara influenciou, que fala assim, a mente mais brilhante e influente da igreja. Então, ele teve uma participação muito forte na igreja. Agostinho, atraído ao cristianismo pela pregação do bispo Ambrósio de Milão, vivenciou uma dramática experiência de conversão. Interessante aqui que nele fala como ele se converteu, nos outros não fala. Agostinho, que aos 32 anos não havia ainda satisfeito seu ardente desejo de conhecer a verdade, encontrava-se em um jardim de Milão, debatendo-se com as importantes questões sobre a natureza e o destino humanos, quando teve a impressão de ouvir próximo dali algumas crianças cantando: "Tome e leia".
Interpretou-se esse fato como orientação divina e, tendo à mão o Novo Testamento, na verdade a carta de Paulo aos Romanos, leu as proféticas palavras: revesti-vos do Senhor Jesus, que se encontra em Romanos capítulo 13, verso 14. Interessante aqui, pessoal, só nesse trecho aqui, só para mim não esquecer, que independentemente da religião que a pessoa participa, ela não consegue ser completa. Ele era um pagão, né? E ele não conseguia completar, né? É algo que vem do Pai, é algo divino, né? E não tem jeito, é só o Eterno para trazer essa satisfação, né, de completa, né, de realização no homem. Para Agostinho, cujo paganismo havia se tornado cada vez mais difícil de ser mantido, essa foi a gota d'água, né? Então ele, no paganismo, não conseguiu, né, se realizar. Posteriormente, como ele mesmo relembrou, uma luz de convicção invadiu meu coração e dissipou toda sombra de dúvida. A partir desse momento, Agostinho dedicou sua imensa capacidade intelectual à defesa e à consolidação da fé cristã, escrevendo um estilo que era, ao mesmo tempo, apaixonado e inteligente, o qual apelava tanto à mente quanto ao coração. Agostinho, provavelmente por sofrer de algum tipo de asma, deixou a Itália e retornou ao norte da África, aonde em 395 se tornou bispo de Impuna, na atual Argélia. Em seus 35 anos restantes, ele testemunhou numerosas controvérsias de importância fundamental para o futuro da igreja cristã no Ocidente. Então, estava tendo algumas controvérsias, tinha algumas discordâncias com relação às doutrinas e ensinamentos. E a contribuição de Agostinho foi decisiva para a solução de cada uma delas. Sua meticulosa exegese do Novo Testamento, em especial da carta de Paulo, concedeu-lhe a reputação que ainda hoje lhe é atribuída como o segundo pai da fé cristã, Jerônimo. Com o término da Idade Média, a substancial produção teológica de Agostinho constituiria na Europa Ocidental a base de um grandioso projeto de renovação e desenvolvimento da teologia, que consolidaria sua influência na Igreja Ocidental. Uma parte fundamental da contribuição de Agostinho é o desenvolvimento da teologia como uma disciplina acadêmica. Então, ele teve influência fundamental no desenvolvimento, né, da disciplina acadêmica, de reconhecido, um exemplo, como a teologia como uma disciplina, né, que nem temos hoje curso de teologia, as pessoas se tornam teólogos, né? Bacharel em teologia, no caso. Na verdade, não se pode dizer que a igreja primitiva tenha desenvolvido qualquer forma de teologia sistemática. A preocupação fundamental da igreja primitiva era defender o cristianismo das críticas que lhe eram feitas, como se percebe nas obras apologéticas de Justino Mártir, bem como esclarecer os aspectos centrais do pensamento cristão, para combater a heresia, como se nota na obra de Irineu, que ataca o gnosticismo. Lembrando aqui, pessoal, que nesse período, ao meu ver, através dos estudos que eu venho estudando, a igreja já estava indo por um lado totalmente diferente. A igreja aqui, quando eu falo igreja, estou falando as pessoas que serviam o Messias, eles não estavam mais seguindo o Messias da mesma forma que os apóstolos, há séculos atrás. Então aqui já estava seguindo um rumo diferente, já tinha se juntado com o Estado, já estava, né, andando
de mãos com o mundo, né? Que diversas orientações nas cartas dos apóstolos orientavam para não se juntar com o mundo, não se conformar com o mundo, né? E teve muitas orientações do Messias e eles aqui já estavam totalmente desviando do caminho correto. Contudo, ao longo dos 4 primeiros séculos, um substancial desenvolvimento doutrinário ocorreu particularmente em relação à doutrina da pessoa de Cristo e da Trindade, né? Então, eles estavam criando doutrinas, né, nesse período que até hoje, né, infelizmente, muitas pessoas praticam, ensinam aquilo que eles decidiram nesse período. A contribuição de Agostinho foi no sentido de alcançar uma síntese no pensamento cristão, sobretudo em seu grande tratado, A Cidade de Deus, né, estou falando aqui do jeito que está escrito, como no célebre romance de Charles Darwin, A Cidade de Deus. De Agostinho conta uma história sobre 2 cidades, a cidade do mundo e a cidade de Deus. A obra apresentava um tom apologético. Agostinho é sensível à acusação de que a queda de Roma devia-se ao fato do Império haver abandonado o paganismo clássico em favor do cristianismo, né? Então aqui, pessoal, eu discordo, né? Porque infelizmente o cristianismo, né, que é apresentado nos dias atuais, muitos sacerdotes cristãos que faz parte da igreja, se ele for bem honesto, se você conversar com ele, ele vai falar que tem muitas doutrinas dentro da igreja hoje, da igreja cristã, que tem doutrinas pagãs, né? Festas que foram revestidas como festa cristã. Então, não foi por causa da queda de Roma, por ter deixado o paganismo. Pelo contrário, o imperador Constantino, ele era adorador do Deus Sol, né? Então, ele era sacerdote do Deus Sol. Então, não tem muito sentido essa obra aqui de Agostinho, é uma crítica minha. Contudo, à medida que defendia o cristianismo dessas acusações, ele inevitavelmente proporcionava uma apresentação e uma explicação sistemática das linhas principais da fé cristã. Além disso, porém, pode-se ainda afirmar que Agostinho contribuiu de maneira fundamental em relação às 3 grandes áreas da teologia, né? Então, áreas importantíssimas. A doutrina da Igreja e dos sacramentos, que surgiu a partir da controvérsia donatista. A doutrina da graça, que surgiu a partir da controvérsia pelagiana. E a doutrina da Trindade. Então, são essas doutrinas aqui perigosíssimas que infelizmente está até hoje aí na igreja, né? Pode ser que eles entenderam de forma equivocada. Agostinho, curiosamente, explorou realmente a área da cristologia, isto é, a doutrina da pessoa de Cristo. Nunca explorou realmente a área da cristologia, isto é, a doutrina de Cristo. Ele não buscou estudar sobre isso, né? O qual, sem dúvida alguma, teria se beneficiado de sua notável sabedoria e perspicácia, né? Então, aqui fala que ele não entrou nesse mérito da pessoa de Cristo, né? E não tem como. O que temos aí com relação à pessoa do Messias é somente teoria, né? Então, o que nós temos é o Novo Testamento, que dá a impressão de que ele é Filho e o Eterno são pessoas distintas, né? E eles colocaram, no decorrer da história, como se fosse a mesma pessoa. E aí criou muitos problemas aí teológicos, doutrinários, que estamos aí até nos dias atuais. Beleza? Então fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Até mais.